Oi gente, aqui é a Loma. Hoje eu vou terminar de pintar os chaveirinhos que eu tinha feito no vídeo anterior. Para quem não viu, eu vou deixar o link na descrição. Aí hoje é a continuação do processo de produção dos chaveiros para minha loja. Já faz 2 dias desde que eu modelei os chaveirinhos. Aí eu já coloquei o parafuso, o pitão, né? E passei a água. Aí a água serve para deixar o biscuit mais uniforme, assim, para limpar. Às vezes fica umas sujeirinhas, aí a água ajuda a tirar. E também ele deixa, não sei se dá para ver, fica um pouco mais uniforme, assim. Aí fica mais fácil na hora de pintar, que aí fica uma superfície mais uniforme, assim. Agora eu vou fazer o rascunho dos olhinhos, nariz. Aí depois eu vou pintar. Eu sempre faço um rascunhozinho assim de lápis para saber, para localizar certinho onde vai ficar o olho, o nariz de cada personagem. E antes eu demorava muito para fazer essa parte, tanto é que um dos motivos porque eu tinha criado aqueles outros chaveirinhos que eu fiz com o cortador e carimbo, era para facilitar na hora de localizar onde ficava o rostinho de cada personagem, para ter um padrão assim, né? Tipo, para todos ficarem bem parecidos, pelo menos. E antes eu demorava muito para conseguir localizar os olhinhos de cada um, para ficar o mais parecido possível. Mas aí agora, como eu já tenho mais prática, assim, eu até tô preferindo pintar direto assim no bichinho, porque a ideia de fazer os chaveirinhos com o cortador era para facilitar e adiantar o meu serviço, né? Para ficar mais rápido e prático. Só que no fim, o estilo que eu comecei a fazer, eu comecei a pintar todas as bolachinhas e aí no fim acabou ficando até mais difícil e demorado para fazer essa versão que eu tinha criado com o cortador, né? Daí por isso eu tô voltando a fazer esse outro estilo, sem cortador mesmo, né? Eu pretendo postar mais pra frente o vídeo que eu mostro todo o processo de criar os designs e criar os cortadores para fazer aquele chaveiro no estilo bolachinha que eu fazia. Mas para quem nunca viu, eu vou colocar aí na tela o modelinho para vocês terem uma noção do que eu tô falando. Aí dá pra ver que eu uso tinta PVA para pintar os detalhes. E eu gosto de usar sempre essa luva de tecido, porque normalmente a nossa mão tem assim a própria gordura natural ou mesmo a umidade. E se eu não usar essa luva, na hora que eu passar o giz pastel, que é um pozinho, pode ser que fique manchado, assim, a parte que estava encostado, né? Fica mais úmido, ou mesmo o próprio óleo da mão, e aí o giz pastel fica mais forte nessas partes, então acaba manchando a peça. Por isso eu sempre uso uma luva para proteger. Aí normalmente eu tento pintar todas as peças que tem a mesma cor de uma vez, né, para não ter que ficar trocando de cor toda hora. Mas às vezes também eu acabo esquecendo. Eu sempre costumo dizer que essa parte da pintura é uma das minhas partes favoritas de todo o processo de fazer o biscuit, porque eu acho que é uma hora que eu consigo relaxar, assim, sabe? Eu não sei explicar direito, assim, mas eu acho que quando a gente está usando tinta especificamente, é uma atividade realmente mais relaxante, assim, mais fluida, talvez, porque é diferente, né, de usar, por exemplo, se você for pintar no papel um lápis de cor ou uma... que eu, por exemplo, não costumo pintar meus desenhos. Só na época que eu tava fazendo mais desenho digital, eu tava pintando no digital, mas pintar mesmo eu nunca tive muita paciência, sabe? E aí pintando essas peças de biscuit que eu descobri que eu gosto de pintar com tinta. Eu terminei de pintar os chaveirinhos
Terminei de pintar os cabelinhos, os detalhes assim. Agora só falta passar o giz pastel e... eu tenho que arrumar um pouquinho. Tem que arrumar alguns ainda. Não sei se dá pra ver. Tá meio borradinho, aí eu tenho que arrumar depois. Mas basicamente as cores já estão prontas. Só que aí eu percebi que eu esqueci de fazer alguns personagens. Aí eu vou ter que modelar de novo. Mas aí eu acho que eu não vou filmar agora. Depois eu mostro como ficou. Oi, gente. Já é quase 8 horas agora. Já escureceu. Eu terminei de fazer os gatinhos que estavam faltando. Aí eu vou mostrar um pouquinho. Eu fiz mais 2 bichinhos. Aí esse aqui vai ser um husky. Esse aqui é um outro gatinho. Aí eu fiz os rabinhos deles. E aí esse aqui eu tinha feito errado. Aí eu tinha feito um cabelinho, só que esse personagem não tem esse cabelinho. Aí eu tirei, aí eu coloquei essa outra negocinho na testa dele. Ó, dá pra ver mais ou menos? Aqui, ó, esse aqui eu acabei de fazer. E esse já faz 2 dias que tá secando. Aí já dá pra ver a diferença de tamanho. Ainda vai diminuir um pouquinho, mas já dá pra ver como ele diminui bem, né? Agora eu tenho que deixar eles secando pra pintar eles também. E aí falta os outros também pra pintar. Aí já é outro dia, então já deu tempo de secar os últimos que eu tinha feito. E daí eu já tô pintando também. E apesar de ser uma das minhas partes favoritas, essa parte da pintura, eu percebo que eu realmente tenho que estar meio inspirada, sabe? Pra conseguir pintar os bichinhos bonitinhos. Senão não sai muita coisa, né? Aí dá pra ver como eu realmente trabalho normalmente. Quando eu vou filmar, eu tento deixar as peças na mesa, assim, bonitinho, pra ficar legal a filmagem. Mas dependendo do que eu tô pintando, eu prefiro apoiar assim na perna, porque fica mais próximo do meu olho e eu consigo enxergar melhor pra fazer os detalhes, assim. Eu tava falando em relação à inspiração, que às vezes eu tento pintar quando eu não tô muito afim, aí já viu, né? Não sai porcaria nenhuma. Aí esse acho que é um dos problemas de trabalhar com arte, é que às vezes a gente não tá muito inspirado, então não sai muita coisa, né? Aí esses dias que eu não tô muito inspirada pra pintar, ou mesmo modelar assim, aí eu acabo usando pra fazer as outras partes de parte burocrática, essas coisas assim, mas que não requer muita criatividade, né? Ou coisa tipo que não é acabamento, né? Por exemplo, às vezes eu uso esse tempo para fazer alguns rascunhos, né? Os sketches de novas ideias, essas coisas assim que não precisa estar inspirada para ficar bonitinho, por exemplo, sabe? Só jogar as ideias no papel. Aí aqui, para quem não conhece, esse é o giz pastel. No caso, é o giz pastel seco. Que aí ele é parece aquele giz de quadro de escola mesmo, do quadro negro. Não sei se existe isso hoje em dia ainda, mas pelo menos na minha época tinha o giz de quadro, assim, né? E esse giz pastel tem uma textura meio parecida, assim, que daí você raspa, ele vira esse pozinho. E aí é esse pó que eu uso pra pintar, fazer os detalhezinhos, né? Aí mais pro fim eu vou mostrar o detalhe da diferença que dá com e sem o giz pastel, né? Que ele já dá outro efeito, assim, dá um acabamento mais diferenciado. Do que, por exemplo, se eu fosse pintar essas manchinhas, não ia ser a mesma coisa, né?
e ele dá mais contraste, assim, e define melhor a cor de cada personagem. Então eu gosto bastante do efeito desses giz e eu uso em praticamente todas as peças que eu faço. Normalmente eu passo o giz pastel quando o biscuit já tá seco, assim, pelo menos por fora. Mas eu já testei fazer com o biscuit antes de secar e realmente a cor pega bem mais, né, do que quando ele tá seco. Só que como eu gosto de passar água para uniformizar a superfície, aí eu acabo preferindo deixar o biscuit secar antes de passar o giz pastel. Agora falta pintar as bochechinhas, que eu vou usar tinta rosa. Aí faltou esse personagemzinho aqui. Esse personagem tem óculos. Aí eu vou usar essas argolinhas pra fazer o óculos dele. Vou usar essa cola aqui. O ideal seria eu estar usando luva e máscara para usar essas colas, sabe? Apesar de não ter exatamente na instrução que é para fazer isso, por ser meio forte, assim, eu acho que se for mexer muito tempo com esses produtos, é bom usar uma proteçãozinha aí. Eu achei que ficou tão bonitinho esse gatinho de óculos. Não sei se vocês conhecem, é o personagem do Link Click. Não sei se dá para reconhecer ele, mas eu gostei bastante do resultado. Agora a parte da bochechinha, aí eu uso essa cor rosa clarinho, que na verdade eu roubei da minha irmã, que acho que era pra pintar alguma coisa pra lembrancinha de aniversário da minha sobrinha, se não me engano. Mas aí acabou ficando pra mim mesmo. Teve uma época que eu não tinha essa tinta e aí eu tinha que ficar preparando esse rosinha toda vez que eu ia pintar as bochechinhas. Aí, pelo menos tendo a tinta já pronta, definida, aí é bem mais fácil, né? Normalmente eu deixo para pintar a bochechinha por último, porque se eu pintar antes e for passar o giz pastel depois, pode ser que o giz pegue na tinta, aí não fica com um acabamento muito bom, né? Aí por isso eu prefiro deixar a bochechinha por último. Prontinho. Terminei agora de pintar todas as bochechinhas. Agora é só esperar eles secarem totalmente para poder passar o verniz. Eu gosto de deixar eles secando por pelo menos uma semana ou duas, dependendo, para secar totalmente antes de passar o verniz, porque como o verniz, eu uso o verniz vitral, ele meio que, como fala, ele sela o chaveiro, como fala, ele meio que sela totalmente o biscuit. Então ele tem que estar totalmente seco para não correr o risco de ficar úmido por dentro ou encolher, né? Porque ele ainda vai encolher um pouquinho até secar totalmente, né? Aí eu vou deixar ele secando por mais ou menos 1 ou 2 semanas para poder invernizar. E aí provavelmente a parte do verniz eu vou mostrar em outro vlog, porque nesse não vai dar, senão vai ficar muito longo.
Já deu uns... Que dia que é hoje? Eu comecei a filmar, era terça-feira. Depois eu filmei de novo, era na sexta, que eu filmei que eu tinha passado água e colocado o parafusinho, o pitão. Aí depois eu tinha esquecido de fazer alguns personagens, aí eu tive que fazer na sexta também. Aí hoje é segunda, então já faz quase uma semana desde que eu comecei a gravar, né? Que eu tava achando que eu ia conseguir gravar em no máximo 2 dias. Que eu ia fazer um dia modelando e outro dia pintando, né? Mas demorou mais do que eu tava esperando. Vamos ver, para os próximos vlogs eu acho que eu vou ter que fazer só, por exemplo, o que eu fiz no dia, ou talvez um ou outro gravando o que eu fiz na semana, que aí vou poder colocar mais do processo. Mas se for para colocar o processo inteiro, eu acho que não vai dar muito certo. Não, demora demais para gravar, daí editar. Então é isso, eu terminei os chaveirinhos. Agora é só esperar secar. Aí eu vou montar eles. Olha que bonitinho. Gostei de como eles ficaram. Agora só falta secar totalmente para eu poder passar o verniz. Olha que bonitinho. Comenta aí se vocês reconhecem esses personagens. E se tiverem sugestão de novos personagens também, só comentar aí. Vou deixar vocês com uma sugestão de vídeo para vocês assistirem depois. Obrigada por assistirem e até a próxima. Tchau!